A prece. Livro dos Espíritos, questão 658. A prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus quando é do coração, porque a intenção é tudo, e a prece do coração é preferível à que se pode ler, por mais bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o sentimento. A prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade, mas não acredites que ele seja tocado pela prece do homem fútil, orgulhoso, egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e verdadeira humildade. 659. Qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é se aproximar e se colocar em comunicação com ele. Pela prece, pode-se propor três coisas: louvar, pedir e agradecer. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 9. A prece é uma invocação. Ao fazê-la, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser ao qual se dirige. Pode ser para pedir, agradecer ou para glorificar. Podemos orar por nós mesmos, por outras pessoas, pelos encarnados ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das vontades dele. E as que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Quando oramos para outros que não a Deus, é somente na qualidade de intermediários que eles as recebem, pois nada pode se realizar sem a permissão de Deus. Voltamos ao Livro dos Espíritos, à questão 660. A prece torna o homem melhor? Sim. Quem ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal, e Deus envia bons espíritos para assisti-lo. É um socorro nunca recusado quando pedido com sinceridade. 660-A. Por que algumas pessoas que oram muito têm, apesar disso, um caráter muito ruim? São invejosas, ciumentas, coléricas, não têm benevolência nem tolerância, podendo ser, algumas vezes, até mesmo viciosas. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas acreditam que todo o mérito está no tamanho da prece e fecham os olhos para seus próprios defeitos. A prece é, para eles, uma ocupação, um emprego do tempo, não um estudo delas mesmas. Não é o remédio que é ineficaz, é a maneira como é empregado. Argumentos que contestam o valor da prece. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, agora no item 6. Há pessoas que contestam a eficiência da prece, baseando-se no fato de que se Deus conhece nossas necessidades, não é necessário que as revelemos. Acrescentam ainda que, como tudo se encadeia no universo pelas leis eternas, nossas preces não podem mudar as leis de Deus. Sem dúvida alguma. Deus não anulará suas leis imutáveis conforme os caprichos de cada um. Mas, daí a se acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas ao que se usa a chamar de fatalidade, há uma grande diferença. Se fosse assim, o homem seria um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nesse caso, não tentaria procurar desviar-se dos perigos. Deus deu ao homem a razão e a inteligência para utilizar-se dela. Deu-lhe a vontade para querer. Porém, tendo o homem liberdade de ação em todos os sentidos, seus atos acarretam para si e para os outros consequências, conforme o que faça ou deixe de fazer. Deus pode, portanto,
atender a alguns pedidos sem alterar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, desde que se submetam à sua soberana vontade. Vamos explicar o mecanismo da prece pelo Espiritismo, ainda no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Só que agora o item é o 10. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece ao explicar o modo de transmissão do pensamento. Seja quando o ser chamado atenda ao nosso apelo, seja quando nosso pensamento chegue até ele. Para compreendermos como isso acontece, é preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados mergulhados no fluido universal que ocupa todo o espaço, tal qual nos achamos envolvidos pela atmosfera aqui na Terra. Esse fluido recebe o impulso da nossa vontade e ele é o veículo do pensamento. Como o ar é o veículo do som, com uma diferença. As vibrações do ar são limitadas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou de desencarnado para encarnado, uma corrente de fluido se estabelece entre um e outro, transmitindo um pensamento entre eles. Esta explicação visa, em especial, esclarecer aos que não compreendem a utilidade da prece puramente espiritual, isto é, vinda da alma. Tem por finalidade separar a prece das coisas materiais e tornar compreensível o seu efeito, mostrando que pode ter uma ação direta e efetiva, mas sempre subordinada à vontade de Deus, juiz supremo de todas as coisas, a quem cabe tornar eficaz sua ação. Vamos usar uns livros complementares para nos ajudar. Os Mensageiros, de André Luiz. Capítulo 24. Na prece encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos, os que se deem ao trabalho divino de intercessão. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. E, como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistada na vida. No capítulo 25, efeito da oração. O trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica. É a comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Já no capítulo 37, no santuário doméstico, cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acende em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. E para finalizar, no livro Depois da Morte de Leon Denis, no capítulo A Prece. A linguagem da prece deve variar segundo as necessidades, segundo o estado do espírito humano. É um grito, um lamento, uma efusão, um cântico de amor, um manifesto de adoração ou de exame de seus atos, um inventário moral que se faz
sob a vista de Deus. Ou ainda, um simples pensamento, uma lembrança, um olhar erguido para o céu. Vamos ficar por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus, esteja conosco.